Boa tarde, pessoal. Eu agradeço a todos a participação aqui. Vou iniciar agora a minha apresentação da defesa de mestrado. Tá? O trabalho trata do protocolo de avaliação de acessibilidade de instituições de ensino superior. Vai ficar de pé. Não, mas para direita. Eu não estou escutando. Eu também não. Eu também ia falar isso também. O microfone que está com a câmera dele está fechado. Liguei no meu. Testa. Tudo bom, pessoal? Estão escutando? Estão escutando agora? Eu estou escutando bem a Vanessa. Vamos ver. Estão me escutando, pessoal? Agora sim. A Vanessa a gente escuta melhor, o Janda às vezes dá um pouco de E a gente eco. perdeu o som aí também. Ah, peraí, não. Não, eu posso ativar o som aqui. Vai. Alô, pessoal, agora estão me escutando? Sim, está um pouquinho longe, mas sim. Está um pouco longe, tem que falar um pouquinho alto, eu acho, Jean. Beleza. Eu estou fazendo aqui como estava voltando ao início da apresentação, o protocolo de avaliação de acessibilidade da instituição de ensino superior. Tem 7 capítulos: introdução, procedimento de pesquisa, aspectos teóricos da acessibilidade, o FSM e a política institucional de acessibilidade, a análise do modelo de avaliação, resultado final, protocolo de avaliação e as considerações finais. Na introdução, com a introdução, porque ela está dividida em quatro tópicos. Mais alto. Tá? Primeiro tópico, como essa introdução, que seria a acessibilidade dentro do construído, tá? Estamos tratando da inclusão, ou seja, eu tenho o objetivo aqui é o espaço construído para igualdade de oportunidades, pleno exercício da cidadania e a segurança autônoma dos seus usuários, independente das suas condições físicas. O objetivo principal aqui é fazer a avaliação do construído, ou seja, avaliar os espaços edificados e identificar as necessidades dos usuários a partir de parâmetros técnicos. O objetivo geral dessa pesquisa é o desenvolvimento de um protocolo de avaliação de acessibilidade do espaço edificado, espaço construído, focado em especial nas instituições de ensino superior. Dentro dos objetivos, eu tenho os objetivos específicos do estudo, né, que seria a identificação dos métodos de avaliação de acessibilidade a partir das normas 9050, Mais para cá, 9050 e a 1637. Caracterizar o método construído das instituições de ensino superior, partindo do estudo da Universidade de Santa Maria, da Federação de Santa Maria. Estabelecer um modelo de avaliação de acessibilidade para as instituições de ensino superior e apresentar uma proposta de protocolo de avaliação da acessibilidade. O trabalho se justifica a partir da necessidade, do objetivo, né, da inclusão e autonomia das pessoas, de todas as pessoas, independente das condições físicas. O estudo da proposição de um protocolo de acessibilidade, de forma no futuro de poder orientar os técnicos para a concepção dos projetos, em especial de reformas. A partir disso, a ideia é garantir a inclusão, a igualdade e a autonomia, considerando a adequação do ambiente construído,
é a eliminação das barreiras arquitetônicas e propor os espaços mais funcionais e seguros. A organização do estudo se deu em cima dos prédios estudados. A característica principal deles é que eles são prédios consistencialistas, ou seja, eles não são os prédios de sala de aula em essência. Nós estamos trabalhando aqui com a Coordenadoria de Ciências Educacionais, que é um órgão de apoio aos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. No caso especial, eles têm as suas subdivisões, entre delas, uma delas é a subdivisão de acessibilidade, que dá o apoio para as pessoas com deficiência. O restaurante universitário, que é uma infraestrutura de apoio para todos os estudantes também, o público-alvo da pesquisa também frequenta. A biblioteca central do CSH. O CSH é o maior centro, o centro da universidade, que é o Centro de Ciências Sociais e Humanas, onde também tem o maior número de pessoas com deficiência de toda a universidade. E o planetário, que é um prédio de extensão, né, que ele recebe muito público externo, sobretudo crianças. O meu trabalho tem em sete tópicos, foi estruturado, vamos ter a introdução, os procedimentos de pesquisa, o referencial teórico, a pesquisação, né, a técnica principal aplicada, uma parte de resultados, discussões, o pedido de protocolo de avaliação e as considerações finais. O segundo capítulo agora que eu vou tratar é os procedimentos de pesquisa, tá? Que está subdividido em 3 etapas. Uma etapa de referencial teórico, uma etapa de desenvolvimento do modelo, e uma terceira etapa da avaliação do modelo. Na questão da referencial teórica, a gente tem uma revisão primeiro bibliográfica, buscando conceituar os termos, apresentar e conceituar os termos de acessibilidade dentro do contexto da arquitetura e urbanismo, no caso do meio. A própria legislação que define a questão da acessibilidade, tá? Que vai dar o suporte técnico e legal para o estudo, e os próprios procedimentos de pesquisa, né? Todos os métodos de processo, tanto para a coleta de dados quanto para o desenvolvimento da pesquisa. Nós também participamos de uma revisão de literatura, onde houve uma catalogação do documento, a partir inicialmente da pesquisa do portal da CAPES, onde os termos principais utilizados foram acessibilidade ou desenho universal e leis ou normas. A restrição do ano de relevância do estudo, que ficou entre 2015 e 2024. Por que 2015 e 2024? A principal ideia é que a 2015 é quando foi promulgada a lei brasileira de inclusão, que é a lei para a acessibilidade nos espaços, dando um valor legal para as normas, sobretudo. A análise do tema, quando a gente ficou fazendo a pesquisa do programa CAPES, houve diversos os temas de pesquisa dentro das linhas de pesquisa do programa CAPES, né? E dentro disso, 19 anos de consideração, que a gente está atendido, de certa forma, em questão de arquitetura, urbanismo e design. E uma análise dos dados obtidos, onde, casadamente, pela seleção dos trabalhos pesquisados, verificados, e se elencou 5 trabalhos que têm um maior peso significativo, e uma escala de divisão do trabalho. Né? Na revisão sistemática de literatura, se identificou no primeiro momento 36 trabalhos, onde 70% deles, ou seja, 23, tratavam de avaliação pós-ocupação do espaço. E outros 3 seriam estudo prático, com trabalho em cima do tema acessibilidade. Os procedimentos mais significativos encontrados nesses trabalhos foram planejamento de verificação, ou checklist, visita exploratória, a participação do usuário, teve mais significativo, quase 60%, e a matriz de descobertas, embora seja um número
menor das outros métodos, eles se mostram muito interessante e significativo na pesquisa, porque acaba sendo um resumo do trabalho de levantamento realizado. A partir disso, se fez a divisão dos métodos aplicados, né? Se fez a definição teórica, né, sobre a análise documental, a exploração exploratória, e dentro da observação sistemática, se viu os passos significativos, a planilha de verificação e o walkthrough. A partir disso, com estudos dos ambientes construídos, tanto nos seus projetos quanto nas demandas a serem atendidas, a verificação real do estado do espaço edificado, tentando mapear os aspectos negativos e negativos de cada ambiente, e edificar por meio do uso, né, do uso pelos usuários, as principais qualidades e falhas do ambiente, de forma a atender às proporções tanto normativas e legais. A partir disso, se objetiva ter um protocolo de avaliação de acessibilidade, de forma a ter essa análise, essa avaliação mais definida, um método para o pedido, né? Essa questão do método de avaliação. A partir disso, a gente pode começar a segunda etapa, para desenvolvimento do modelo, onde se partiu da pesquisação, da técnica da pesquisação, onde tanto o pesquisador quanto os usuários, as pessoas independentes no espaço estão envolvidas na pesquisa, de forma a construir o conhecimento de forma conjunta, né, para a solução de um problema específico, no caso aqui, a acessibilidade das IES. Tá? Por si só, a própria pesquisa se torna um sistema cíclico, né, onde eu analiso o problema, estudo e elaboro junto com os usuários soluções, tá? Aplicamos essas soluções e descrevemos essa especificação. E por si só, ele acaba se tornando, depois de resolvido, ele torna-se cíclico e atualizando sempre o próprio trabalho, né? Ele torna-se evoluindo ao longo do tempo. Tá? A partir disso, se definindo com a técnica da pesquisação, estudos, se definiram etapas para desenvolver o trabalho. Né? Na primeira, que seria de investigação, que busca todos os efeitos diferentes no caso, no tema. E no caso em questão das instituições superiores, eu vou ter tanto os alunos, os professores, os próprios gestores do prédio, tá? E os projetistas do espaço construído. Numa questão também, uma segunda parte, partimos para o diagnóstico, que seria a identificação do problema, desde o ponto de vista técnico até as perspectivas do usuário, do cliente, digamos assim. Tá? A ação é uma proposta de uma das intervenções, onde ela é construída junto com os usuários, com os intervenientes, e no final uma proposição de protocolo de acessibilidade, tá? Um método mais definido e regrado, um passo a passo de como depois aplicar esse trabalho. Tá? A partir dessa segunda etapa, resumidamente, a gente vai ter, se busca a avaliação dos métodos aplicados, a verificação das estratégias atualmente são utilizadas junto com os métodos aplicados, e a escolha dos métodos mais significativos para o caso técnico. Uma particularidade desse estudo, tá, que não é tão usual, é onde o pesquisador ele é ele é ator e pesquisador. Caso eu sou servidor da universidade, projetista da universidade, eu trabalho tanto nessa questão do espaço construído como usuário da universidade para outras questões. No caso, tem o próprio estudo e desenvolvimento de pesquisa. Embora sejam muito semelhantes esses dois caminhos, eles são
eles têm essas etapas definidas, né? Eles têm algumas características, desde a questão da identificação do problema, o objetivo, né, da própria pesquisa, o planejamento e a estratégia de atuação, a realização do produto, que seria, no caso, a própria pesquisação em si, e assim como a avaliação do espaço, como fundo de chegar no da nossa pesquisação, que seria o produto da pesquisa. Pode explicar se a gente ficou mais adequados, tá? Seriam a análise documental, se concentrando na avaliação dos projetos existentes das edificações, na visita exploratória, onde a gente faz o levantamento em loco, no físico, validando tanto essa documentação, fazendo as comissões necessárias, atualizando essa parte documental, a planilha de verificação como instrumento organizador dessa análise, tá? E que ele é feito tanto durante a análise documental exploratória, né? O passeio acompanhado, que seria o percurso acompanhado com os usuários do prédio, para especificar as pessoas com deficiência, e o outro que também é semelhante ao passeio acompanhado. O principal exemplo dos dois é que o passeio acompanhado, eu vou definir no início, vou passar para o usuário, para o voluntário ali, a questão do uso, as instruções, a avaliação do espaço, e vou colher no final a impressão dele no ambiente. Qualquer tour, eu estou fazendo assim, esse percurso, conversando com todo o percurso, ele é mais dinâmico, mais fácil, ele consegue interromper o usuário, muitas vezes, para tirar algumas dúvidas. A partir disso, você fez uma estudo da aplicação dos métodos, no estudo, tá? Sendo a análise documental, seguido pela vez exploratória, e observação sistemática, onde eu vou ter a planilha de verificação, o passeio acompanhado do walkthrough. E, no fundo, depois eu vou resultar uma matriz de descobertas, onde eu paro síntese de todos os dados coletados, de forma a botar num local as informações mais importantes dessa avaliação. E a terceira etapa, dentro dessa parte ainda, seria a entrevista focal, né, que seria a avaliação por parte dos próprios projetistas da instituição, projetista está concluindo, sobre os relatórios e o material desenvolvido durante a pesquisa, do tempo da pesquisa. Né? A verificação da própria compreensão dos próprios avaliadores, que fizeram, que produziram relatórios de estudo aqui, né? E a aplicação do voluntário de contratação de parte institucional, profissional, para a aplicação da acessibilidade da atmosfera. Para obter isso, foi feito um questionário junto aos discentes do PPGALP, os alunos que fizeram a disciplina de arquitetura e urbanismo centrado no usuário, que um dos exercícios da cadeira foi a produção de relatórios de acessibilidade, para os 4 prédios citados, e a entrevista focal com o corpo técnico do setor de planejamento urbano da universidade, que são os arquitetos que fazem os projetos arquitetônicos da instituição. O questionário aplicado junto aos assistentes foi aplicado via Google Forms, via online, né? Esse questionário composto por 3 perguntas, dividido em 2 blocos. As 9 primeiras perguntas deram a definição do perfil dos avaliadores do espaço, os avaliadores que produzem os relatórios, onde as perguntas e 3 objetivos é identificar o perfil quanto à formação, tempo de formação e a idade dos profissionais avaliadores.
As perguntas de 4 a 6 buscam informações sobre a vivência no dia a dia desses pesquisadores com o tema acessibilidade. As perguntas 7 a 9 visam descobrir o aprendizado técnico desses avaliadores quanto tema acessibilidade durante a sua formação profissional. Já as últimas 4 perguntas do bloco 2 é uma percepção dos próprios avaliadores depois de terem feito a cadeira, depois de terem produzido os relatórios, estudos avaliados, qual a percepção que eles tinham desse material produzido e como a sua aplicabilidade. Já introduzida pelos profissionais projetistas do espaço, os arquitetos do projeto, é dividido em 6 perguntas. Como é focal, fica em logo, tá? De forma a buscar os próprios técnicos a percepção deles quanto à qualidade dos relatórios produzidos, o conhecimento desses procedimentos adotados e sobre o tema de acessibilidade. O que a partir da percepção deles foram os métodos, as abordagens mais significativas, se os elementos apresentados eram suficientes para desenvolver os seus projetos de alegação do espaço, quais são os maiores entraves para a acessibilidade e quais sugestões que eles tinham para desenvolvimento do protocolo diante da sua experiência profissional. Tanto a pesquisa quanto a entrevista foram feitas depois da aprovação do CEP, então quando foi registrado que o número que está na tela aqui, a partir da aprovação do CEP temos utilidade ao trabalho. Agora vamos entrar na parte dos aspectos teóricos de acessibilidade, tá? Tanto na legislação, tanto nas teorias e conceitos sobre acessibilidade, quanto legislações das normativas técnicas. E a partir disso, mostrar quais foram os modelos de avaliação de acessibilidade elencados a partir daqueles 36 trabalhos observados lá na pesquisa junto ao CAPS e aos mais trabalhos produzidos por ele. O que significa acessibilidade no ambiente construído? Tá? Seria a adaptação do espaço e serviços de forma que tenha equiparação de propriedades, autonomia para todas as pessoas, segurança e independência. Vejamos, por exemplo, aqui o último dado do IBGE de 2022, da população brasileira que possui algum tipo de deficiência, se identificou que 8,9% da população, a partir de 2 anos de idade, tem deficiência física. Deficiência. Em todos os aspectos das deficiências. Tá? E aqui não está abarcando idosos ou pessoas com uma restrição de movimento temporário. É mais deficiência dentro do IBGE. Esse número vai dar em torno de 20, considerando a população brasileira, em torno de 20 milhões de pessoas. Para desenvolver isso, fazer essa análise, a gente vai parte da 7 na acessibilidade, a partir do estudo de Sassato, onde eu vou ter a acessibilidade programática, que fala sobre, que trata de documentos institucionais sobre a documentação sobre o material produzido para atender essas todas as pessoas. A acessibilidade arquitetônica, que trata dos obstáculos físicos e distribuição de espaço propriamente dito. A acessibilidade atitudinal, onde se valoriza a diversidade e a inclusão das pessoas dentro do espaço e do ambiente. A acessibilidade comunicacional, que trata da comunicação interpessoal entre as pessoas, entre os indivíduos. A acessibilidade instrumental, que vamos falar de instrumentos, métodos e ferramentas
para a utilização tanto do espaço ou dos serviços. E temos a acessibilidade metodológica, que seria o princípio pedagógico do ensino da educação, essa aplicação da inclusão das pessoas em todos os campos. Da mesma forma, a partir disso surgiu a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Ela vem de todo o histórico, que vai ver logo mais, resultado do histórico de legislações de inclusão de todas as pessoas, também de igualdade. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando da utilização do espaço para a utilização do espaço com segurança e autonomia, tanto uso público, privado ou coletivo, tá? E para todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Tá? A partir disso, a gente consegue definir os parâmetros a serem incorporados no ambiente construído, de forma a garantir que as pessoas, todas as pessoas, consigam utilizar esse espaço com segurança e igualdade no ambiente. Da mesma forma, o próprio desenho universal, tá? Que é um dos elementos norteadores que está incluso tanto nas legislações quanto nas normas, né? Que é um conceito desenvolvido a partir do começo dos anos 80, onde tanto ambientes, produtos e serviços são acessíveis pelas pessoas. Tá? A partir disso, no campo da artesanal, isso acaba se tornando uma transformação de paradigma. Né? Você começa a ver a necessidade de espaço mais inclusivo. E ele é diferente da acessibilidade, de adaptação do espaço. Quando eu falo de desenho universal, eu estou falando da maximização da acessibilidade sem exigir essas adaptações de acessibilidade. Acessibilidade, desenho universal ou design inclusivo, eles são similares. Eles são termos diferentes, mas o objetivo principal são as condições de acesso e participação de todas as pessoas de forma independente e segura. Tá? Como a gente está falando de espaço construído, a gente acaba discutindo os componentes de acessibilidade, tá? Que foram elementos desenvolvidos pela professora Dishner, Ingeli e Piaghi, tá? Onde eu vou ter esses elementos funcionando entre si. Eu estou falando sobre orientação, e a configuração do espaço de forma que a pessoa possa se orientar, se localizar no espaço de forma independente. A comunicação, que fala sobre a troca de informações entre as pessoas no espaço também. O deslocamento seria o andar, se deslocar de forma independente dentro desse espaço. E o próprio uso, que é a participação de todos, para a execução de todas as atividades. Dentro disso também nós temos as legislações e as normas técnicas, que é um conjunto de normativas e regulamentos de que forma que estabelecem padrões a serem seguidos para a aplicação dessas regras, desses princípios, de forma que garante o funcionamento de forma econômica do espaço. Tá? Quando a gente fala das legislações, pegando o histórico delas, tá? A gente parte da independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro Estado a tratar isso de forma. No primeiro documento, nós estamos tratando essa questão do indivíduo, dessa igualdade entre os indivíduos, óbvio, dentro do contexto da época, né, porque existia questões de então, outros assuntos que não temos aqui, mas naquele conceito foi a primeira vez que eu citou a igualdade entre os homens. Logo depois a gente vê a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é contemporânea, isso foi logo depois, também é um marco significativo da igualdade entre os homens.
Em 44, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, frente a todas as barbáries vistas ali, tanto as barbáries cometidas contra os povos, quanto o resultado de pessoas mutiladas e que deram vítimas para casa da guerra, que tem as primeiras discussões sobre a Carta das Nações Unidas, que se falava da igualdade entre as pessoas. Que acabou entrando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Contudo, ao longo desse tempo, se viu a necessidade de ser mais específico em alguns assuntos da abordagem. No caso, aqui em 75, a própria hora surge a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E em 81, a partir dessa declaração, se é declarado o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que teve impacto muito significativo aqui no Brasil, a partir da implementação da legislação de acessibilidade, que veio a resultar em 2006 na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Da mesma forma, temos a história, temos uma evolução das normativas técnicas da legislação sobre o tema. A gente vê que as normas são, inclusive, anteriores ao nosso marco legal, que seria a Constituição Federal, que define que todos são iguais perante a lei. As normas vão continuar em 1985 a 1950, passou por 6 edições, agora foi evoluindo. E ao longo do tempo também surgiu, desmembrada dela, a BNT 1657. No aspecto legal, nós temos diversas normas, decretos, que foram norteando, foram regulando os princípios constitucionais, vindo a resultar, em 2015, na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI. Aqui temos as principais normativas legais, que seria a Constituição Federal, conjuntos de decretos que resultaram na LBI. Tá? Embora tenha todo esse aspecto evolutivo da legislação, em algum momento nós também temos algum retrocesso. Até 2021, o não atendimento de normas de acessibilidade era considerado crime de improbidade. Em 2021, foi feita uma nova lei, excluiu o artigo 11, não tornando mais crime de improbidade o não atendimento de normas de acessibilidade. Regras de acessibilidade. Dentro da normativa técnica, dentro da BNT nós temos 20 normativas, mas no estudo aqui, conforme construído, nós estamos tratando de duas em especial. A 9050, que é a última atualização em 2020, mais rápido em 2021, e a 16, que trata da acessibilidade das edificações do mobiliário urbano do espaço construído, e a ABT 1657, que é 2016, que derivou da 9050, que trata em específico da legislação de piso de dados. Aqui a gente vê essa evolução dessas normas, né? Como eu disse anteriormente, elas começam anteriores à legislação, anteriores à Constituição de 85, onde ela teve 5 versões, a sexta versão seria uma errata, uma correção. E a gente vê que ela vai desenvolvendo, vai ganhando mais volume ao longo do tempo, esse tempo. E em 2016, entendeu a necessidade dessa derivação dela, a separação do aspecto específico, que seja o piso de dados, que ela é mais atuante para as pessoas com deficiência visual. Ela, de 2016 e em 2024, ela teve uma atualização. A partir desses estudos, desses levantamentos, se verificou 5 trabalhos significativos para servir de modelo para essa pesquisa, para esse estudo. Eles estão aqui elencados de forma seu âmbito de publicação. Então, temos 3 na Universidade de Granada, o primeiro que é de 2004, que a autora é a
Conselho Delmoral Ávila. 2010, da mesma altura, Conselho Delmoral Ávila e Luiz Eduardo Mendes. 2017, temos da Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho do Carlos Machado Pinto. 2020, o trabalho do Júlio Rodrigues, da Unicamp. E temos 2024 de José Maria Nicolás, da Universidade de Granada. O primeiro trabalho, ele vem com um modelo de verificação de acessibilidade dos edifícios, tá? Onde ele usa as técnicas de verificação, visita exploratória e matrizes descobertas. O segundo trabalho da Conselho Delmoral Ávila e de Luiz Mendes, também os mesmos instrumentos, mas ainda fez parte da metodologia de aplicação desses modelos. O trabalho do Carlos, de 2017, trata da acessibilidade espacial nos centros de saúde de Florianópolis, onde ele utiliza diversas técnicas, de verificação, de exploratório, ser acompanhado, entrevistas, e matrizes descobertas. O trabalho do Júlio de 2020 foi muito significativo na pesquisação, na participação dos técnicos no desenvolvimento da pesquisa. Voltando, desculpa. E o trabalho do José Nicolás também vem com a metodologia de aplicação a partir de aplicação da avaliação dos espaços construídos a partir da planificação da vida exploratória e da matriz descobertas. O referencial teórico serviu para a identificação dos procedimentos a serem abordados, a definição dos métodos e estratégias da pesquisa e trouxe uma visão ampla para a construção do embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho. Está tão específico que dá agora da UFSM e a sua política institucional de acessibilidade. A gente pega que a UFSM foi a primeira universidade federal do interior do país, fora de uma capital. Ela é fundada em 1960. O campus sede hoje está a 12 quilômetros do centro de Santa Maria. O campus ocupa uma área total de 1.800 hectares e tem uma área total construída de 240 metros quadrados. O projeto é dos arquitetos Valbertaro e Roberto Balucci, que é um significativo conjunto modernista em grande escala do país. Né? Quando a gente vê o campus, ele é estruturado em um grande eixo, né? Que seria a Roraima, aqui, onde a universidade ela se iniciou, mas eu tenho outros 7 eixos estruturantes. No caso da pesquisa aqui, os prédios estudados, eles estão nesse segundo eixo, desde o CITISM até o hospital veterinário, que é o maior eixo da universidade. Ele é paralelo à Roraima. Na Roraima eu vou ter os prédios emblemáticos, que é o do USM, do Hospital Universitário, né, e da Biblioteca Central. E esse segundo eixo a gente vai ter esses prédios, que seria a CAET, aqui o 3 é o restaurante universitário, o 4 é o planetário e o 2 é a biblioteca CCSH. Quando a gente pega a população da UFSM, a comunidade acadêmica, algo em torno de 30 mil integrantes, nós temos 13,5%, ou algo próximo a 900 pessoas, que se declaram de deficiência. E dentre servidores e professores, nós temos isso em torno de 17%. Seriam 80 pessoas. Tá? E isso aqui nós estamos falando daquele externo que circula durante a universidade, vem para o hospital, vem para as clínicas e para outros serviços de extensão que a própria universidade passa. A partir disso, a universidade tem duas políticas, dois instrumentos
para o atendimento da questão da acessibilidade, que seria o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um plano que abrange de 2016 a 2026, que possui 16 objetivos estratégicos e que determina que o ambiente construído considera os aspectos de acessibilidade. E, a partir disso, em 2023, foi criada a Resolução 144 da própria FSM, que trata de toda a acessibilidade em todo o seu escopo, né? Então, para a inclusão do público aqui. No caso especial, o artigo 5 trata essa acessibilidade tanto na arquitetura quanto no urbanismo, acessibilidade arquitetônica e urbanística do espaço construído, que é o nosso objeto de estudo. A partir disso, a gente partiu fomos para a análise dos modelos de avaliação, onde a gente iniciou com uma análise de relatórios elaborados pelos docentes da cadeira de arquitetura central no usuário. A gente faz uma análise que abre os relatórios sobre relatórios de acessibilidade. A partir disso, se aplicou os questionários com os discentes e realizaram a entrevista focal com os projetos de espaço construído. Aqui então, os relatórios foram produzidos com 4 prédios, basicamente do extensionista, a CAED, restante do Estado, Biblioteca de Ciência Democrática e Planetário. O projeto CAED é uma disciplina administrativa vinculada à Prograde, que é a iniciativa de apoio à atividade acadêmica. Ele tem 4 subdivisões: a de acessibilidade, a de ações afirmativas, a de apoio à aprendizagem e a de educação e saúde. Ele está localizado num prédio térreo, na rua Oeste 10, um prédio com algo em torno de 1.700 metros quadrados, e um único pavimento. E o relatório produzido contou com a ajuda de 3 discentes com deficiência, 2 pessoas com deficiência visual e uma com deficiência física, no cadeirante. O relatório produzido da restaurante universitário é apresenta que o RU é vinculado à praia, para a reitoria de gestões estudantis. É uma estrutura de apoio a toda a comunidade acadêmica e localizada nas intersecções da rua 10, Oeste 10, Sul 15, que seria entre o CT e o Centro de Educação. Ele é um prédio térreo de algo em torno de 200 metros quadrados, 440 lugares, e os pesquisadores contaram com o apoio de 2 pessoas com deficiência visual e uma pessoa com deficiência física cadeirante. A biblioteca CSH é vinculada à Prograde, tá? Mas compõe as instalações do próprio Centro de Ciências Sociais e Humanas. Tá? Está localizado entre o Centro de Convenções e o Planetário. É um prédio de 4 pavimentos e algo em torno de 1.500 metros quadrados, e contou com a ajuda de 3 discentes, com alguma deficiência, sendo um deficiente visual e 2 pessoas com deficiência física. E o Planetário é um prédio de extensão, que é muito público externo, é um prédio simbólico da FSM, localizado muito próximo à biblioteca do CCH, Centro de Convenções, a próxima reitoria. Ele possui em torno de 900 metros quadrados, tem 2 pavimentos, e contou com a ajuda de 3 voluntários, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, e uma pessoa com deficiência auditiva. No caso específico aqui, não foram só discentes, um dos voluntários era uma pessoa externa, estava visitando o local. A partir disso, eu extraí aqui uma matriz de descobertas, tá? De cada um dos relatórios, onde eu vou ter as descobertas sobre a CAED, que eu não tenho um transporte direto ali, as calçadas do entorno não são acessíveis, possui um balcão de recepção dos estudantes que não era adequado, e não há onde não tem comunicação com a assistência visual. As recomendações que o grupo traz ali, os pesquisadores, alterar, botar uma linha de anestesia no local, adequar tanto o passeio público quanto o balcão de atendimento, melhorar a questão do acesso de vagas de estacionamento e instalar mapa tátil e placas de sinalização dentro do prédio.
O R1, a partir do R1, também se verificou a problema das calçadas, a necessidade dessa adequação. Não há um piso tátil dentro do prédio para a circulação dentro de todo o espaço. Não há corrimãos adequados, locais de apoio no ambiente, no espaço que precisa ali. Mesma coisa, o balcão de pagamento tem uma altura também que não atende uma pessoa de baixa estatura ou um cadeirante. E o layout não permite a circulação adequada por todo o ambiente, assim como a questão do resultado. Né? A partir da análise do relatório da biblioteca, programa recorrente, também é a questão dos calçados regulares, a porta de acesso é inadequada, a escala interna não tem as sinalizações adequadas, a escala interna não tem as sinalizações adequadas para uma pessoa cega, pode haver um acidente. As mesas, tem mesas que não permitem acesso de cadeirantes, não há uma sinalização adequada para as pessoas com deficiência visual, e não há um sanitário PCD independente. Da mesma forma que faz recomendações para a adequação do espaço. Quanto ao planetário, temos a questão também que os pesquisadores apontam de adequação necessária da instalação em braille, barreiras físicas na circulação de uma pessoa cega dentro do ambiente, no cadeirante. Falta um sistema para as pessoas surdas, que é ter pessoas surdas. Não há lugares definidos para a marcação de lugares para pessoas com deficiência. Não tem sanitário acessível e não há acesso ao segundo pavimento. A partir disso, se vê os aspectos positivos dentro dos relatórios, né? Os presidentes são uniformes, a abordagem pelo uso pelas pessoas com deficiência, a necessidade das intervenções, tem uma série de aspectos positivos que são notados, e tem outros aspectos negativos. As próprias definições, as percepções de espaço de interpretação da norma, entre eles têm divergência entre esses trabalhos, embora tenham tido as mesmas expressões para alunos das mesmas aulas, usaram os mesmos instrumentos de verificação, a planilha se fez com irregularidades. 5 minutos. Tá. A parte que se aplicou pelo questionário, com as perguntas, tá? Com os discentes, onde se verificou que tempo de formação, uns formam em 2018 e 10 deles formaram nos últimos 6 anos. Isso leva em consideração porque nós temos a resolução de 2021 do Conselho Nacional de Educação, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de acessibilidade para as engenharias e para a arquitetura e urbanismo. 54% não tinham conhecimento nos procedimentos abordados, embora tivessem tido algum contato durante o curso. Para eles, os métodos mais submetidos foram o contato direto com o usuário, o acompanhamento do walkthrough, o desenho, passeio de cara walkthrough. E a maioria, acho, considera foi significativa a participação do usuário, esse contato, essa percepção do usuário que eles não tinham nos ambientes. E a maioria também entende que o trabalho dá condições para desenvolvimento de projetos de adequação dos espaços. Essa síntese a percepção do deficiente. Quanto à entrevista focal, nós temos dos 7 arquitetos, 4 participaram. Questão mais significativa, o tempo de formação deles aqui, formamos entre 81 e 2007, onde a gente não tinha essa obrigatoriedade sobre acessibilidade. E temos pessoas idosas no grupo. Eles entenderam que os relatórios são claros, são bem definidos e são compreensíveis. Considero que foram bons relatórios. Tá?
questionaram uma questão sobre uniformidade entre eles, tá? Uma própria ausência de avaliação quantitativa, de números, para dizer qual prédio é mais seguro que o outro, a complexidade excessiva do tema, a falta de psicologia e a não necessidade de um referencial teórico, que foi citado durante a entrevista. Tá? Quanto ao conhecimento dos procedimentos, o pessoal tinha, os projetistas tinham conhecimento, mas não sabiam os nomes, assim se explicou que esse aluno, todos já tinham, de alguma forma, feito esses procedimentos. Dentro dos mais significativos, metade achou que foi o walkthrough que passou correto, a outra metade entendeu que é a planilha de verificação. O primeiro grupo entendeu que é muito importante a percepção do usuário. E o segundo grupo entendeu a importância do caráter técnico. Embora todos entendam que todos os métodos são complementares, não trabalho de forma isolada. Tá? E todos consideraram que os relatórios produzidos auxiliam na produção de projetos. Dentro dos entraves principais que entenderam são as dificuldades financeiras, as dificuldades técnicas para a implementação das normas, que as normas são muito generalistas, frente à necessidade dos prédios, e as dificuldades relacionadas à própria gestão da universidade para a implementação dessas legislações de normas. As sugestões apresentadas são soluções que têm soluções mais personalizadas e flexíveis frente ao uso, com solução de acessibilidade com mais demanda no tipo acadêmico e soluções de fácil manutenção. A partir do questionário da análise relatória da entrevista, seguiu uma certa probabilidade entre os autônomos. Os seus métodos são todos complementares. Termos e conceitos abrem margem por não se ter tido as disciplinas de forma mais aprofundada antes da lei. Abrem margem para interpretações, as normas técnicas são muito generalistas. Quanto a não ter referencial teórica, nós temos a própria BNT 16 de inspeção predial que define essas questões, como fazer um laudo e dar essas regras até para depois o documento ser utilizado para outros fora da universidade. E a questão da participação do usuário. A partir disso, se partiu para o protocolo de avaliação. O protocolo não fala na qualificação do espaço do e-mail do espaço identificado, né? A partir da aplicação das normas e legislações. Tá? A partir disso, definiu as premissas de avaliação da acessibilidade com as normas técnicas, formas de atender as normas técnicas, de observar que é esteticamente construído e observar tanto os usos do necessidade do espaço. Se desenhou essa linha da própria avaliação de acessibilidade, que daí observar, reconhecer e analisar o espaço, mapear e registrar para o registro e verificar para chegar numa avaliação. Para isso, se entendeu que os elementos necessários para essa avaliação é a análise documental, a visita exploratória, a observação climática, no caso ao grupo que tem essa prova durante a própria avaliação do espaço, e resultando em matrizes descobertas. A partir da análise documental, eu vou fazer a observação de cada um dos elementos, inspecionar e avaliar o projeto e todos os elementos necessários, e analisar esse espaço a partir das informações, das premissas de técnicas e legais. Aqui está o passo a passo para o desenvolvimento da análise de documentação, que seria a entrada da demanda, a solicitação da documentação, a análise das normas técnicas legais e a qualificação preliminar dos planos de construído. Então, a gente define até materiais e equipamentos mínimos para fazer a avaliação do espaço. A visita exploratória visa validar a documentação, fazer as correções necessárias, compreender o uso em loco e realizar um mapeamento físico. Aqui a gente vai usar o instrumento principal, para isso é a planilha de verificação resumida. Então, 4 elementos criados. E aqui tem essa planilha resumida, onde eu vou ter códigos de uso, define o código de uso, os elementos a serem avaliados, a normativa, o local para anotação das observações e apontamento de aspectos positivos e negativos. A visita exploratória tem que ser feita com um mapa em luz, né? Onde eu vou tudo aquilo que eu vi na planilha, eu vou acabar registrando nessa planilha de forma que depois eu possa, na produção do próprio mapa, eu consiga fazer essa adequação. O walkthrough tem o objetivo aqui de marcar um percurso objetivo, convidar usuários
identificar as consistências ou verificadas na análise anterior, ver as oportunidades de melhoria a partir do uso e investigar a utilização do espaço para poder fazer o projeto a partir dos seus aspectos negativos e positivos do espaço. E isso vai acabar resultando numa matriz de descobertas, onde eu vou identificar e comunicar diretamente as descobertas da avaliação, facilitar a apresentação dos dados coletados, destacar as principais descobertas em categorias, permitir a comunicação dos resultados com os diferentes agentes envolvidos, inclusive fora, não necessariamente só os projetistas. Então, onde foi zoneado as áreas pelo uso, por um código eu defino quais as primeiras que eu estou utilizando, e todos esses códigos, as anotações e os resultados que eu observar. Considerações finais. A partir disso, conclui que a etapa da pesquisa permite uma compreensão do ambiente construído, em especial ambientes universitários, e a interação com toda a comunidade acadêmica. O aporte teórico contribuiu para o entendimento que a cidade é um ambiente construído e a sua importância no instrumento de inclusão social. A compreensão do conceito da acessibilidade, o desenho universal e a avaliação pós-ocupação, bem como a aplicação, o estudo de aplicação das normas e leis. O estudo de trabalho desenvolvido com o tempo colaborou para a definição e estruturação do próprio trabalho. A participação do usuário foi muito importante para o desenvolvimento desse trabalho, para a conclusão dele. Para ter essa percepção de comportamento, nós não temos no ambiente, quando a gente desenvolve os trabalhos. Foi preciso identificar essa relação dessas pessoas com os trabalhos, por ser uma instituição de ensino, no caso de uma instituição pública, essa questão de pertencimento ao espaço, ao local, à instituição. Se vê que persiste nessa dinâmica de barreiras, nós encontramos muitas barreiras, muitas dificuldades aqui na universidade. E que a própria formação das leis de cotas quanto a LBE foram ferramentas muito importantes para a inclusão de pessoas na ensino superior. As funções da pesquisa futura seriam estudo de orientabilidade espacial na ensino superior por meio de novas etapas, estudo de processo de atuação de projetos arquitetônicos para edificações de instituições de ensino superior, estudo dos conflitos encontrados entre as normativas técnicas e outros projetos complementares, como, por exemplo, o projeto PCI, e o desenvolvimento de indicadores permite atribuir valores numéricos, até que foi que o pessoal, o projeto sente muito falta disso, de avaliação dos prédios. A partir do que eu vou apresentar no processo de avaliação no ambiente construído, a partir do viés da acessibilidade, contribui para ações necessárias para a implementação de projetos mais inclusivos. Tanto para profissionais quanto para a formação dos novos projetistas. E o papel do espaço edificado, sobretudo dos espaços